Então vamos lá, gente. Salmo 141 diz assim, olha, 141, do 1 ao 3. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, e inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Por isso o tema é falar e ouvir. Então leu comigo de novo o verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Agora o Salmo 19. Versículo 14. Podemos todos juntos? Vamos lá, bem alto? Vamos lá, solta a sua voz aí. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mais uma vez, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Inclusive o bispo gosta muito de cantar essa canção, né? Que as palavras da minha boca e meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Aí como é que ele canta? Aí eu não vou cantar porque sou desafinado, tá, gente? Misericórdia. Mas ele dá aqueles graves dele, ó Senhor, várias vezes. Mas vamos lá. Então o tema hoje para nós é falar e ouvir. E se lembrarmos como as palavras de Deus tomaram a forma de decretos poderosos que causaram eventos e até mesmo trouxeram coisas à existência, e do número de vezes que aparece em Gênesis a expressão "e disse Deus", né? Porque tudo começou com Deus falando, com Deus se comunicando e dizendo haja, e as coisas vieram a acontecer, né? Inclusive o Salmo 19, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a criação que glorifica e exalta o nome do Senhor, né? Inclusive no verso 1, você deixa a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos abrir a Bíblia mais de 100 vezes, tá, gente? Tá bom? Então fica atento aí, né? Mais de 100 vezes. Vamos abrir nossas Bíblias. Então diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Leu comigo 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouvem nenhum som. No entanto, por toda a terra, olha só, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. E aí pôs uma tenda para o sol. Meu amado, Deus, Ele tem falado em todo o tempo. O que acontece é que muitos de nós não estamos atentos à voz de Deus, porque Deus fala em todo o tempo. Você crê nisso? Né? Por isso o alerta bíblico, como diz assim, olha, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Deus tem falado, mas os homens não querem ouvir a voz de Deus. E Deus fala uma coisa e o homem vai, pastor Gil, se faz outra. Você pode me dar um exemplo disso? Lá no inicinho da Bíblia, bem no início. Alguém falou Adão, né? Como é que foi a conversa? Deus deu uma ordem. E o que Adão fez? Né? O que o casal fez? Né? Não obedeceu ao Senhor. Deus fala uma coisa e o homem faz outra. E quando o homem desobedece, né, essa desobediência vai trazer consequências terríveis na vida daquele homem. Não é verdade? E o casal pecou, né, e veio as consequências do pecado contra aquela família. É verdade? Mas ainda assim, meu amado, Deus foi misericordioso. Sim ou não? Quando o homem pecou, o que eles fizeram? Se esconderam. Não foi isso? Aí a pergunta é a seguinte: o homem consegue se esconder de Deus? Consegue, pastor Gilson? Se esconderam de Deus. E Deus vai chamar Adão. Aí ele fala: Senhor, nós ouvimos a tua voz
e ficamos com medo. Meu irmão, não adianta. Né? Então nós vemos aí nessa ida de Deus, atrás daquele casal, nós vemos ali a misericórdia de Deus. Mesmo o homem pecador, Deus vai ao encontro do homem pecador. Foi lá resgatar aquele casal. É verdade, meus amados? É a misericórdia de Deus, é a graça do Senhor, né? Que a gente vai encontrar no capítulo 2 da carta aos Efésios, né? Que diz que nós estávamos longe de Deus. A Bíblia não diz que nós estávamos na escuridão, né? Mas o Senhor foi lá e nos trouxe por graça. E hoje nós temos acesso à presença de Deus Todo-Poderoso. Nós temos que aproveitar esse momento na presença do Senhor, né? Esquece o dia de ontem. Viva hoje intensamente na presença de Deus. Nós temos 24 horas, não é isso, pastor Gilson? Para estar na presença de Deus e obedecermos. Vamos lá, igreja. 2 mandamentos, quais são? Nós temos 24 horas para obedecer 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amar o próximo como a ti mesmo. E quando chega na meia-noite nós falhamos, né? Meu Deus, a gente não consegue obedecer 2 mandamentos. Não é verdade, mas a gente vai conseguir pela graça do Senhor, né? Então viva hoje intensamente, se policiando, buscando fazer a vontade de Deus, né? A preocupação de Jesus na oração do Pai Nosso, quando ele fala lá embaixo, Pai, não os deixes cair em tentação, meu amado. Nós temos que estar atentos a todo momento para não cair em tentação, porque a tentação está aí, sim ou não? Sim ou não? Tá? Então devemos tomar muito cuidado, é verdade? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 9. Jesus se comunicando com os seus discípulos, né? Eu vou ler o comentário aqui, depois vou para o versículo. João 14, versículo 9. Vamos lá. Tem muita coisa boa aqui para gente hoje. A mesa está posta, né, pastor Gilson? A mesa está posta. Vivemos mergulhados em um mundo comunicativo. Jesus, ao afirmar, vamos lá, João 14, verso 9. Você pode ler comigo? Vamos lá, todos juntos? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Então Jesus aqui se comunicando com Filipe, falando com ele. Jesus demonstra que Deus Pai se revela, se expressa e se comunica na pessoa do seu Filho. E por sua vez, Jesus, a palavra encarnada, o verbo feito carne, comunicou-se com os homens de sua época, de sua fama exemplar para cada um de nós. Amém, gente? Jesus, ele não mudou. Diz lá a carta aos Hebreus que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que ele agiu no passado, ele também age hoje em nossas vidas. Ele não mudou. É verdade, né? Como falou aqui, ele falou para Filipe, mas lá também em João, verso 1, né? Capítulo 1, verso 1, o que diz lá? Se olhar na tua Bíblia, essa todo mundo sabe. Se olhar na tua Bíblia, o que diz lá? João 1, verso 1, né? Do princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele é a palavra, e ele está neste lugar. E ele, mais do que ninguém, ele quer se comunicar conosco. Amém? Ele fala conosco, amém? Você quer nisso? Você quer nisso, pastor Gilson? Né? Aqui nós lemos o Salmo 19, que fala sobre a criação que glorifica e exalta o nome do Senhor. Amém? A criação também prega, sim ou não? Você crê nisso? Prega, é verdade? Você tem exemplos na tua vida de que pela natureza Deus falou contigo? Tem? Você pode dar um exemplo? Olha, pastor, Deus falou comigo dessa forma. De repente você está diante de uma praia, ali, e Deus começa a falar contigo através das ondas, né, do mar, do vento.
É verdade, teve uma época na minha vida, a Mar lembra disso, claro, né? Se você não lembrar, tá estranho, né? Se você não lembrar, tá pegando para você, né? Então, meu amado, eu estava desempregado. Na época eu estava desempregado, eu estava na estação de Nova Iguaçu e, de repente, um bem-TV, vocês conhecem o bem-TV, né? Bem-TV, né? Que ele passa, né? Um bem-TV, pastor Gilson, eu estava sentado na plataforma e ali o bem-TV estava naquele fio, ele desceu nos trilhos do trem e pegou um grilinho, tadinho, né? Pegou um grilinho e começou, aí pegou e subiu no fio, voou até o fio e começou a comer o grilinho. Aí comeu o grilinho. Aí ele começou a cantar. Como é que canta o bem-TV? Não tem vergonha não, pode falar, gente. Bem-TV, né? Não é verdade? E o bem-TV começou a cantar, meu amado. Aí, pastor Gilson, o que eu entendi com isso? Você que é bom de Bíblia, o que eu entendi com isso? Você que é bom de Bíblia. Está na Bíblia. Deus alimenta as aves dos céus. E você, né? Aí aquela palavra bateu no meu coração. Senhor, glória. Não é verdade? Deus falou comigo através daquele pássaro. E hoje é meu pássaro preferido, é o bem-TV. Toda vez que eu vejo o bem-TV, eu lembro que Deus falou comigo. Quer ver uma outra, pastor Gilson? Na época da pandemia, que fechou tudo. Fechou tudo. Um desespero para todo mundo, não foi isso? Um desespero para todo mundo. Aí eu saí do meu quintal e sentei próximo à minha sala, do lado de fora, e comecei a olhar para esse morro aqui. Onde tem aqui Jesus, Jesus, o sol da justiça, né? E eu sentei ali e falei, Senhor, e agora? Como é que vai ser da minha vida e da minha família? Aí vi a minha filha, a Isa veio, pequenininha, sentou. Aí ela falou assim, pai, tá fazendo o que aí fora? Ah, filha, eu estou olhando para o morro. Aí ela falou assim, nossa, pai, o morro é grandão, né? Deus fez do morro grandão. Aí, a resposta. Não é verdade? Aí o que aconteceu na segunda-feira, pastor Gilson, né? Aí eu sou uma pessoa extremamente tímida. E aí tinha que fazer aqueles cultos pelo Facebook, né? Pelo YouTube. E eu muito tímido, mas fui para lá para a igreja sozinho e fui fazer o culto. E eu fiz o culto. Aí que foi na segunda-feira, a Mar falou assim, Paulo, uma pessoa ligou para você lá da Barra da Tijuca e quer falar contigo. Eu disse, meu Deus, quem será? Eu falou que vai ligar daqui a pouco. E a pessoa ligou. A pessoa tem uma condição financeira muito boa. Aí falou que ouviu a mensagem pelo YouTube e falou assim, olha, pastor, eu senti de Deus te ajudar todo mês com uma quantia. Aí, pastor Gilson. Sabe quantos anos ele ficou me ajudando todo mês, depositando? Foi o quê? Começou quando a pandemia, Mar? 2020 até 2022, foi o que terminou, né? Até outubro de 2022, essa pessoa depositando na minha conta. O que é isso, pastor Gilson? É Deus. É o cuidado de Deus. Amém? Você crê nisso? Deus, meu irmão, Ele sabe de tudo que você está passando. Amém? Deus sabe o que você está pensando agora. Salmo 139, pastor Gilson, fala sobre isso, né? A Bíblia não diz que de longe Ele penetra os nossos pensamentos. Ele diz que ainda a palavra não me veio à boca e Tu, Senhor, conhece todas elas. Pastor Jefferson está aí, Deus abençoe. Glória a Deus. Né? Então Deus conhece todas elas, meus amados. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua história. Está onde está isso na Bíblia, pastor Paulo? Salmo 139. O que diz lá, pastor Gilson? Que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Então eu creio que Deus escreveu ao teu respeito uma linda história que o diabo não pode apagar. Amém? Você crê nisso, meu amado? É a palavra do Senhor. É um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Davi falou isso várias vezes, que nós temos um Deus que não nos deixa e nunca vai nos desamparar. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É um Deus que, quando nós não merecíamos, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, perdoando nossos pecados, e hoje nós temos acesso à presença dEle pelo novo e pelo vivo caminho. Então aproveite cada momento na presença do Senhor, pois vamos passar uma eternidade com Ele.
Glória a Deus. Jesus escolheu o local e a hora certa para se comunicar. Tratava-se de uma época propícia para a divulgação do Evangelho, em função das condições culturais, políticas e econômicas reinantes. É verdade, tudo tem o seu tempo, né? Aonde foi o primeiro milagre do Senhor Jesus? Foi no casamento, não é verdade? Porque chegou o momento dele, né? De ser evidente, né? Aí ele até fala para a mãe dele, né? O que ele fala para a mãe dele, pastor Jesus? Olha, calma, que ainda não chegou a minha hora. Amém? Então tem tempo para tudo, né? O apressado, qual é o ditado popular? O apressado, qual é o ditado popular? Come cru, tem outra ainda. E quem falou aqui? E queima a língua. Quem que já queimou a língua com um cafezinho de bar? Aí fica o dia todo, que toma na pressa para pegar, queima tudo, tu vai trabalhar queimando a língua. A pressa faz isso. É verdade? A pressa também faz você cair. A pessoa vai correndo para pegar o ônibus, assim, dá o sinal, tropeça e cai. Eu já vi isso acontecer. Perdeu o dia, né? Então, há tempo para tudo. Aquele milagre que você aguarda o milagre na tua vida? Vai chegar no tempo de Deus. É no tempo de Deus, né? E quando chega, não tem quem mude. Porque o milagre só Deus pode fazer. Jesus comunicou-se com multidões, provocando pensamento, sondando corações, com mensagens práticas e vitais, mas deu importância ao contato pessoal. Mateus 4, 23. Vamos lá, vamos nessa maratona. Beleza, tem ainda 41 minutos. Que maravilha, isso é muito bom. Você sabia, pastor Jesus, que eu fui pregar lá no... Isso aconteceu comigo 3 vezes. Fui pregar na Banco de Areia, na Coreia e lá na Vila Emil. O culto lá é 6 horas, né? Começa às 6 horas e termina às 7h30. Mas a minha mente, o meu computador aqui estava como se eu tivesse a Nova Vida Nova Era, que é de 7 às 9. E eu fui pregando. E o culto acaba às 7h30. Acabei 9 horas. Não saiu uma pessoa. O pessoal sentadinho lá, tá, eu pregando, o pessoal interagindo com o culto, e foi assim uma bênção, né? Aí isso foi na Coreia. No nosso amado, saudoso pastor Anderson, né, que morreu de Covid, lá também foi a mesma coisa. E eu pregando, e você, Paulinho, agora serve a ceia. Aí eu falei assim, mas não, o culto já estourou o horário, agora você serve a ceia. Então, amém. Não, vamos servir a ceia e tal. Né? Amado, nós estamos na presença do Senhor. Quando você vai ao cinema, você chega atrasado? Você sai antes de terminar o filme? Quando você está vendo o jogo do Flusão, você desliga no primeiro tempo? Misericórdia, né? Amado, é para o nosso Deus. Nosso Deus é o melhor. Para Deus, ofereça o seu melhor. Amém? Quando você vai a um casamento, né? Você sai na metade do casamento, você se prepara antes. Quando você vai a um retiro, você se prepara antes. Então, para Deus, meu amado, é sempre o nosso melhor. As canções falaram sobre isso. É sempre o melhor para o nosso Deus. Não é verdade? Vamos lá, gente. Eu falei o quê? Mateus 4, 23. Diz assim. Bem alto, igreja, comigo, vamos lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, bem alto agora, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, amém? Então Jesus estava lá, se comunicando com o povo, pregando o evangelho e curando os enfermos. A pergunta é, Jesus mudou? Não, ele não mudou, ele está aqui. Né? A certeza é que o pastor Gilson orou pelos enfermos. Né? Jesus está presente no meio da gente e começou a passear, é uma canção. Amém? Então Jesus ali se comunicando com o povo. Capítulo 19. Ô glória, abra sua Bíblia, hein? Abra sua Bíblia. Nosso pastor Gilson, lembra do pastor Gilson? O Jefferson ali, né, o Zezinho ali, né, Zezinho, lá do Cabo Sul, né? Retiro de jovens, né, pastor Gilson?
lá no Cabuçu, naquele colégio lá, que benção, né? Dali saíram um monte de pastores, né, pastor Gilson? Sério, muitos pastores, muita gente boa, né? Jovens abençoados, não era em hotel, era na escola, dormia todo mundo no chão, era uma benção, né? Retiro abençoado, né? Vamos lá, capítulo 19, verso 16 em diante, diz assim, ó. Mateus 19, verso 16 em diante. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O jovem se comunicando com Jesus. Respondendo Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda, né? Será que tinha observado? Sempre vai nos faltar uma coisa. Digo para o teu irmão assim: sempre vai faltar alguma coisa. Sempre nos falta alguma coisa. Ninguém aqui é santo 100%. Amém, gente? Sempre vai faltar alguma coisa em nossas vidas. Amém? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha para mim. Aí ele muito feliz, né, pastor Zilson? Ele muito feliz, o jovem, né? O que ele fez, Jefferson? Muito feliz, ele falou assim: Não, Senhor, eu vou vender mesmo, vou dar para todo mundo o dinheiro. Foi isso que ele fez? Não. Jesus estava se comunicando com ele, tentando endireitar a vida dele. Aí a pergunta para a igreja é a seguinte: aonde o jovem pecou? Ele falou que cumpria todos os mandamentos. A pergunta é: aonde ele pecou? Porque aqui o Senhor falou os 10 mandamentos para ele, mas atualizando os 2 mandamentos agora: amar a Deus e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Aonde ele falhou? No segundo mandamento. É verdade? Ele falou que cumpria, mas não cumpria. Como aquela mulher, a mulher samaritana, né? Que ela falou assim: Senhor, nossos pais adoravam neste monte, e nós agora também estamos adorando. Aí o Senhor falou assim: olha, mulher, tu adoras um Deus que não conheces. E eles estavam lá no monte, mas não adoravam Deus de forma correta. O detalhe hoje é o seguinte: que muitos estão na igreja, mas não estão adorando a Deus de fato e verdade. Irmão, essa é a realidade, sim ou não? Essa é a realidade. Eu lembro, não sei se o pastor Gilson lembra, porque a memória é muito boa. Você lembra quando o bispo foi na nossa igreja, lá na catedral? Eu não sei se ele foi ordenar o Senhor. O bispo Roberto, que foi na época que as filhas do bispo foram sequestradas. Lembra disso? Você lembra qual foi a mensagem? Eu vou puxar agora, lembra disso? Você lembra qual foi a mensagem? Se você acertar, Jefferson, você vai ler o Salmo 119 20 vezes. Você lembra qual foi a mensagem? Eu lembro qual foi a mensagem. Foi as 10 virgens. Ele pegou sobre as 10 virgens e falou assim: olha, quem dera a metade, toda a igreja fosse salva, mas a metade salva, a metade não salva. E aquilo marcou meu coração. Eu falei: Senhor, eu quero estar na metade salva. O quê? Né? E naquele dia ele profetizou, lembra disso? Eu disse assim: pô, pastor, me deixa, larga meu pé. Né? Aí, lembra que ele profetizou? A irmã Bia estava sentada lá atrás, lembra disso? Ele profetizou que ela teria um filho, lembra disso? Gente, a igreja explodiu com isso. Né? Aí nasceu Abda, né? Gente, milagre de Deus. O homem cheio de espírito, né? Deus não mudou, não. O Deus do bispo Roberto é o nosso Deus, ele está aqui. É o Deus Todo-Poderoso, né? Aí nasceu Abda, né? Aí só esqueci o nome da filha. Alice, né? Gente, isso é milagre de Deus. Amém? Então Deus, meu irmão, ele está entre nós. Então falta-nos uma coisa: nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. É chegar aqui, meu irmão, é se entregar a Deus. É você chegar aqui e ser cheio do Espírito Santo. Jesus falou, né, no último dia da festa, lembra disso? Que ele falou assim: quem tem sede, lembra disso? Então diga para mim então, vamos lá. Quem tem sede,
venha a mim e beba, e rio de água viva fluirá do seu interior. Está falando aqui, igreja, da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, você crê? Paulo fala que nós somos o templo do Espírito, nós somos a morada do Espírito Santo. Amém, igreja? Isso é muito sério. O Espírito Santo não vai habitar no concreto, no piano, ele vai habitar em cada um de nós. Por que eu falo isso, pastor Gilson? Por que eu falo isso? Sobre a presença do Espírito Santo. Porque nós invocamos aqui o nome do Senhor, nós adoramos a Deus aqui com canções, não é verdade? E o Espírito Santo, ele habita em nós. Amém? É um Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele está aqui. Por que eu falo isso com tanta força, meus amados? Porque quando minha mãe era lá do ocultismo, minha amada, aquele espírito do mal entrava no corpo dela, ela ficava rolando pelo chão. A minha tia, conheceu a tia Nivalda, ela quebrava taça na mão assim e não se cortava, estourava na mão dela, não se cortava. Era um espírito do mal. Amém, gente? Mas hoje quem habita em nós é o Espírito Santo. Ele habita em você. Não é o Espírito que estava em Saul, é o Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito de Deus. Você crê nisso? Então não deixe outro Espírito entrar na tua vida. O único Espírito que tem que estar em você é o Espírito Santo. E ele está neste lugar. Amém, gente? Vamos lá, estou na primeira folha, nem cheguei na introdução ainda. Até 2 horas tá bom, né? Vamos lá. Jesus não ficou apenas discursando, mas interagiu e entreteve conversações, falando diretamente ao coração das pessoas. Mateus 22. Eu falei que a gente abria a Bíblia 1000 vezes, não falei? Já aumentei, tá vendo? Esse meu ritmo aqui, irmão, é de escola bíblica, tá? Porque lá pela manhã, na nossa igreja, nós temos a gente canta 5 louvores, dízimo e ofertas e já entra na escola bíblica. E termina com a escola bíblica. Então esse é o meu ritmo. À noite que a gente prega uma mensagem assim mais evangelística, amém, gente? Então estou no ritmo de escola bíblica, tá bom? Então vamos lá, 22. Que maravilha, hein? Tenho meia hora ainda, vamos lá. Do 15 ao 22. Vamos lá. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Gente, eles sabiam de tudo, mas não guardavam no coração, né? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo... Leu comigo 18, igreja. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentas, hipócritas? Jesus não tinha papo na língua não, tá? Era que nem João Batista, o que tinha que falar, pastor Jesus, ele falava, né? Lembra da... olha para mim rapidinho. Você lembra da multiplicação dos pães? Lembra? Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, o povo se alimentou, não foi isso, irmão Pedro? O povo se alimentou, né? E daqui a pouco ele começa a falar sobre o verdadeiro pão, começou a falar, e foi falando, aí quando ele olha assim, cadê a multidão? Hein? A multidão foi embora, né? Aí o Senhor falou assim: cadê a multidão? A multidão foi embora porque a palavra foi muito dura. Aí Jesus disse: e agora? O que eu vou fazer para encher esse lugar de novo? Foi isso? Ele falou assim: você também não quer ir embora, não? Aí o que Pedro falou? Para onde iremos nós? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Amém? O que importa é a palavra de vida eterna. Amém, gente? E essa palavra está aqui. Palavras de vida eterna. Palavras que nos conduz à presença de Deus. Então Jesus chegava e repreendia mesmo. Vamos lá, continuando. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e ele lhe respondeu: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse, leiam comigo, igreja:
Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Amém? Jesus se comunicando aqui e ensinou a palavra para eles. Amém, gente? É isso, né? Jesus falou que a palavra dele é espírito e vida. Então, se você aceitar essa palavra, meu amado, a vida estará em você. Amém, gente? Vamos lá. João capítulo 4. Jesus ouvia as pessoas atentamente enquanto sondava os corações, como podemos constatar no caso da mulher samaritana. História muito linda. Glória a Deus. Acharam? Aí essa aqui é a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, né? Falar e ouvir, né? Jesus falava, mas também ele ouvia. Vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus, capítulo 4, não vou ler tudo, que é muita coisa, né? Eu vou ler aqui até, deixa eu ver aqui, vou ler até, vamos pegar do 7, até o 10, vamos lá. Capítulo 4, verso 7 ao 10. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Então está aqui, meu amado, Jesus conversando com aquela mulher. Amém? Jesus conversando com a mulher para salvar aquela mulher. Olha o objetivo, conversando para salvar. Assim aconteceu com tantas pessoas na Bíblia, que Jesus conversou para salvar. Jesus conversou para libertar. Jesus conversou para curar. Amém? E mais uma vez, igreja, ele não mudou. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas o Senhor, ele conhece a tua vida. E ele quer conversar com você. Ele quer ministrar no teu coração e na tua vida. Amém? 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, e que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, leu comigo, igreja. E a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Toda a igreja, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Ela adorava a Deus de uma forma equivocada, e Jesus estava ensinando a ela uma forma diferente de adoração. Amém? Estava se comunicando a ela, ensinando a ela, né? A ponto, verso 39, acompanha na tua Bíblia, vamos lá. A ponto de, vamos lá, muitos samaritanos naquela cidade creram nele. Olha só, igreja, vamos lá? Você pode ler comigo 39, olha só, vamos lá. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha o detalhe aqui agora. Em virtude do testemunho da mulher. Olha só, pastor Gilson, como foi importante Jesus conversar com aquela mulher. Enquanto muitos judeus não conversavam com ela, Jesus foi lá e conversou com ela e mudou a história daquela mulher. Vamos lá, igreja. Olha só o que diz na tua Bíblia. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, né?
Ele me disse de tudo quanto tenho feito. Olha só que coisa maravilhosa, né? O que aquela mulher tinha feito? Vamos lá, diga para mim. Ela tinha maridos que não era dela. Uma mulher adúltera. Mas Jesus a condenou? Não. Ele pregou a palavra para ela. Amém, gente? Vamos lá o texto. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, não comigo, igreja, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, igreja? Ela viu Jesus como um profeta. Agora, para aqueles que ouviram ela pregar, falaram assim, agora não, nós vemos ele como Salvador. Amém? Jesus é o Salvador. Ele veio para salvar o pior dos pecadores. Você crê nisso, meus amados? Em nome de Jesus, né? Vamos lá. Temos que aprender também a saber, já li aqui, né? Saber ouvir. Agora vamos para outro tópico. Jesus usava abordagens diferentes de acordo com as características de cada um. Por exemplo, quando conversava com Pedro, demonstrava conhecer suas necessidades, temores e anseios, dirigindo a conversação por meio de perguntas que revelavam o que estava no íntimo de Pedro. Amém, gente? Quem aqui é psicólogo ou psicóloga? Tem? Psicólogo tem aí? Não é assim o psicólogo, né? Que chega e... Não é isso, pastor? Começa a conversar e vai conversando e vai conversando. Daqui a pouco descobre qual é o problema daquela pessoa. Amém, gente? Né? Jesus, ele é o psicólogo dos psicólogos. Se o homem não te entende, Jesus, ele te entende. É por isso que Pedro fala aqui, né, lá na frente, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de cada um de nós. Então vamos lá, João 21. Podemos? Qual o título na tua Bíblia aí, em cima do 15? Qual o título aí da tua Bíblia? Pedro é interrogado por Jesus, né? Então vamos lá, do 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Até o 17, né? Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. 17. Agora você vai ler comigo, tá, igreja? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu Jesus, respondeu-lhe, né? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Deus, ele sabe de tudo. Por que ele fez essas 3 perguntas a Pedro? Volta lá atrás um pouquinho, ô Jefferson. Né? Lembra que o Senhor falou que seria entregue à morte? O que é que Pedro falou? Vamos lá. O que é que Pedro falou, irmão? O que é que Pedro falou? Estou disposto, olha, estou disposto a morrer por ti. Aí os outros disseram a mesma coisa: nós também, Senhor. No primeiro grito, correu todo mundo. Amém? Quantos votos nós já falamos para o Senhor que íamos fazer e não fizemos? Quantas coisas você falou que ia fazer e não fez para o Senhor? É verdade? Mas ainda assim Jesus te ama. É verdade? Né? E quando chegou naquela noite, ele negou o Senhor 3 vezes. Né? Mas aqui Jesus está se comunicando com ele, né? Está trabalhando no coração dele. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor conhece a nossa vida, a nossa história.
O Senhor sabe o quanto nós somos falhos. Sabe por que o Senhor, pastor Gilson, não nos matou ainda? Não nos matou hoje? Porque o Senhor, Ele sabe nossos pecados de hoje, o da manhã, Ele não sabe? Porque Ele é onisciente. Ele sabe que eu e você vamos pecar amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a algumas horas. Por que Ele não nos mata? Se Ele sabe que não somos pecadores. O pastor Jesus citou ali em Lamentações, porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Porque Deus não acabou com Pedro, Jesus não acabou com Pedro, porque Jesus é misericordioso. Deus tinha uma grande obra na vida de Pedro, como tem também em nossas vidas. Amém, igreja? Vamos lá. Jesus sempre inicia suas conversas usando as Escrituras e as experiências de cada pessoa para estabelecer um ponto de contato que facilitasse a comunicação. Jesus fazia perguntas para atrair a atenção da pessoa, estimulando o seu pensar. Jesus conduzia a conversa, aclarando o assunto com ilustrações, atraindo a atenção de forma a estabelecer contato com a mente. João capítulo 4, verso 7, a gente já leu? Vamos lá rapidinho. A gente leu, né? Mas vamos ler novamente. Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Olha o ponto de contato. Dá-me de beber. E dali iniciou-se uma grande conversa que salvou a mulher e tantas outras pessoas também. É o ponto de contato. Nosso Deus é um Deus pessoal, né? Lembra quando o Senhor falou com Adão e Eva? Quando Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, com Elias, com Daniel, com Ezequiel, né? Com o próprio Saulo, depois Paulo. Deus falou com eles. Amém? Meu amado, Deus, Ele fala conosco, né? Repetindo aquilo que falei no início aqui, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, porque Deus, Ele fala, Deus, Ele se comunica. Quantas vezes eu ouvi a voz de Deus na minha sala, lendo a palavra dEle? Quantas vezes? Quantas vezes, de joelhos dobrados na igreja, eu ouvi a voz de Deus? Amém, igreja? Jesus comunicava sem distinção de pessoas, sobre coisas que elas conheciam bem, dentro do seu próprio ambiente, mesmo daquelas que eram discriminadas pela sociedade. Amém? Jesus, pastor Gilson, ele conversava com todos. O bispo Rubem pregou essa semana, lá no Catedral, sobre o bom samaritano. Lembra o tema, né? Sobre o bom samaritano, meus amados. Né? Enquanto muitos passavam por ele, desprezavam aquele homem, né, que estava caído na beira da estrada, o bom samaritano foi lá e cuidou dele. É verdade? Que é uma representação do Senhor Jesus Cristo, que cuida de todos. Amém? Ele cuida de você também. Da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Amém? Em nome de Jesus. Jesus sempre utilizava as Escrituras como autoridade final. Essa aqui é boa, não é? Vamos lá, Mateus capítulo 4. Vamos lá, abra sua Bíblia. Ou o seu celular. Até com Satanás ele se comunicou. Ei, pastor Jesus. Ei, pastor. Até com Satanás até com ele falou. Vamos lá, igreja. O que diz na tua Bíblia? Capítulo 4, versículo 10. Vamos lá? 4:10. Toda a igreja. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, igreja? Então está aqui. Até no mundo espiritual, Jesus repreendeu os demônios. É verdade? Então, você percebe que com o gadareno aconteceu a mesma coisa. Um homem desprezado, mas Jesus foi lá e o libertou.
né? O leproso, Jesus o curou. A mulher doente há 12 anos, Jesus a curou. Verdade? O cego Bartimeu, Jesus o curou. Amém? Aquele homem que gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí algumas pessoas falam assim, cala a boca. Não incomodes o mestre. Aí o que ele fazia? Gritava mais alto ainda. É verdade? E Jesus foi e mandou chamar o cego e perguntou para ele o quê? O que queres que eu te faça? O que ele falou para Jesus? A comunicação. Senhor, eu quero ver. Aí o Senhor, então, veja. E ele foi curado. Aí eu te pergunto, Jesus mudou? Ele não mudou, ele está neste lugar. O que você quer do Senhor nesta manhã? O que você veio buscar nesta manhã? Jesus pode te dar muito mais. Inclusive, Davi fala sobre isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus pode surpreender você hoje. Né? Lembra do menino lá dos 5 pães e 2 peixinhos? Né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas só ele estava preparado com 5 pães e 2 peixinhos. Aí eu creio que ele se aproximou e falou assim, ó, tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, leva para o mestre. Aí pegaram aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levaram para Jesus, mas disseram assim, o que é isso para tanta gente? Entendeu? Né? O que é isso para tanta gente? Levou, mas com o coração incrédulo, o que é isso para tanta gente? Jesus pegou os 5 pães, né? Orou ao Pai, e o milagre começou a acontecer nas mãos dos apóstolos ali. Ó. Amém? Esse é o nosso Deus. É verdade? Enquanto muitos estão aí com o coração incrédulo, que você tenha 5 pães e 2 peixinhos, que Deus vai multiplicar. Ele é o Deus que multiplica para a glória dEle, para a exaltação dEle. Vamos lá. Jesus concluía as conversas e enunciando um princípio fundamental. Né? Lucas capítulo 10, 37. Já estou quase finalizando. Eu estou empolgado, tá, gente? Eu sou assim na minha igreja também, tá? Eu fico... Aliás, eu sou assim em todas as igrejas, tá, pastor Gilson? Eu sou assim em todas as igrejas, assim. Já preguei na Assembleia de Deus, já preguei na Advec, lá de Nilópolis, assim. Quando eu preguei lá, para mim, fiquei tão nervoso, pastor Gilson, que para mim sempre é a primeira vez, né? Aí tem um colega da nossa igreja, né? Hoje ele é delegado de polícia, não mora mais aqui no Rio de Janeiro, não. E a filha também vai pelo mesmo caminho, né? Vai se formar agora em delegada de polícia. Aí ele falou assim, ô Paulinho, tem um colega lá de classe, lá na faculdade, que ele queria que eu pregasse lá, mas eu sou muito tímido. Você pregaria? Eu falei, você quer me colocar no fogo, ô Zé Corrêa? Ah, poxa, prega lá, um grande amigo. Aí eu fui pregar. Gente, quando eu chegar na igreja, que igrejão, meu irmão. Um igrejão, assim, que eu vi as pessoas lá no fundo, pequenininha, assim. Né? Quem estava lá era a Silvana. Lembra de Silvana, da Nova Vida? Né? Ela estava lá, ela é mesmo de lá, né? Gente, eu preguei lá, preguei Jeremias. Lá, o pessoal tem hábito de você pregar, eles aplaudem. Né? Você prega assim, né? Daqui a pouco eles começam a aplaudir. Aí tal. Aí você começa a pregar de novo, daqui a pouco começa a aplaudir. Eu fiquei meio constrangido, porque na Nova Vida não tem isso, né? O pastor prega e ninguém aplaude, não, joga pedra, né? Tô brincando. Não chama nunca mais, né? Eu tô brincando, tá, pastor Gilson? Né? Tô brincando, tá? Né? Nova Vida a gente prega e o pessoal fica assim ouvindo, né? Fica ouvindo, isso é bom, né? Fica ouvindo a palavra, fica se alimentando, guardando a palavra, né? Gente, a mensagem já está mudando já. Eu chamei o irmão para pregar na Nova Vida, um irmão da Assembleia, e aí, pastor Gilson, segura essa aí. Eu pregando, chamei o irmão para pregar na Nova Vida, né? E ele é acostumado a pregar assim nesse lugar, tipo assim, Gideões, esses lugares assim meio, né? Meio alguma coisa, né? E aí ele colocou fundo musical. Eu nunca vi isso, né? Ele colocou fundo musical assim, ó, coloca aí um CDzinho de fundo musical, né? Aí ele começou a pregar com fundo musical, tal, pregando. Aí quando acabou a pregação, ele, poxa, pastor, acho que o pessoal aqui não gostou da mensagem, não. Mas por quê? Ficou todo mundo quietinho. Ninguém deu um glória, ninguém pulou, ninguém fez nada. Assim, não, o pessoal aqui recebeu a mensagem foi boa. Você, então bom, então tá bom, então estou mais tranquilo.
Amém, gente? Mas assim, Deus faz cada coisa com a gente, né? Vamos lá, capítulo 10 de Lucas, 10:37. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Né? Podemos? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então Jesus mudando aqui o coração do intérprete da lei. Que ele tão inteligente, gente, isso é muito sério, olha para mim. Ele era tão inteligente, mas não sabia o que era amor ao próximo. Está vendo só? Aí o Senhor vai e conta uma história para ele, né? E aí ele vai e entende, e o Senhor falou para ele assim, agora vai e faça o mesmo. Amém, gente? Então diga assim para o irmão, simples assim. É simples assim, Jesus é simples, ele não complica. Né? Ele veio para facilitar o nosso lado, amém? Vamos lá. Eu vou pular aqui algumas coisas, agora que eu entrei na mensagem. E só um glória a Deus ali, ó. Vou repetir, ó. Agora que eu entrei na mensagem. Amém. Mas teve gente que não falou amém, tá vendo? Mas vamos lá. Agora que vou entrar na mensagem, comunicação entre marido e mulher. Amém, gente? E agora foi o silêncio, ó. Não é? Mas eu vou ler aqui, vou acabar no horário. Vamos lá. Quando pessoas convivem sob o mesmo teto, necessariamente se comunicam, sejam por palavras, seja por meio de comportamento ou ações. E como é complicado o processo de comunicação. Sim ou não? É complicado dentro do lar? É complicado? Sim ou não? Então levanta a mão. Sim, levanta a mão. Sim, é complicado? É, né? Por que é complicado? Ah, porque ela não me entende. Ou porque ele não me entende, não é assim? Sim ou não? Fala para mim, isso acontece. Vamos lá. Ocorre que todo o nosso comportamento é direcionado pela percepção que temos do mundo e das pessoas, o que é possível em função da comunicação. Quando olho para o meu cônjuge, o que vejo nele? Você hoje olhou para o seu cônjuge? Olhou? O que você viu nele? O que você viu nele? Né? Quando é o cônjuge, é outra pessoa, é um filho, né? O que você vê nele? Né? Qual é a comunicação que ele passa para você? O que ele me comunica? O que percebo? Como interpreto o que vi? Amém, gente? Né? Então tem várias interpretações. Quando eu olho para amar, não é por isso não, tá? É para amar. Quando eu olho para amar, ela me passa uma comunicação. Sim ou não? É verdade? São várias comunicações que acontecem durante o dia. Se olhar para ela lavando a louça, está de cara feia, você... O negócio deu, está meio estranho. Não é verdade? Não é, pastor? Olha assim, o negócio está meio estranho. Aí você, Marlene, o que foi? Mar, o que foi? Aí ela, nada, Paulo. Tu já sabe que... Está rindo ali. Olha. Nada, Paulo. Né? Tem criança aqui? Tem? Tem. Tem coisa que eu posso falar, né? Mas, quando você olha para Mar, quando eu olho para Mar, lá para 10 horas da noite, alguém já riu ali, ó, lá atrás. Né? Aí, ela está se comunicando comigo, assim, Paulo, bora dormir? Não entenderam, né? Entenderam aí. Os entendedores, né? Então, irmão, nosso corpo fala. Sim ou não? Não é verdade? A gente precisa se comunicar dentro do nosso lar. Né? Às vezes eu chego da igreja, ela, Paulo, o que foi? Eu, nada não. Não é assim, mano? Nada não. Então, a gente se conhece. Né? A gente se comunica, isso é importante. Eu lembro de uma pregação do Paulo. Quem conheceu aqui Paulo Lameira? Paulo Lameira, lá de... Ele agora está no Ceará, né? Se aposentou da Marinha, né? Se aposentou, ele. Se aposentou, ele é capitão de mar e guerra. Ele foi pregar na nossa igreja lá, ele pregou sobre comunicação. Uma vez. Não sei se foi no culto dos homens. Lembra disso, Edinaldo? Aí ele pregou lá. Ele falou assim, ó. Ele falou que por falta de comunicação se perde uma guerra. Ele falou sobre isso, né? Que ele é militar. Então, por falta de comunicação, se perde uma guerra. Por falta de comunicação, se destrói uma igreja. Por falta de comunicação, se destrói um casamento.
Sim ou não? Né? Então a gente precisa ceder. A gente percebe aqui que em todas as comunicações de Jesus, meu amado, ele não perdeu ninguém. Ele soube conversar com cada pessoa. Então são instruções para cada um de nós. Né? Quando você sabe se comunicar, porque se você tem Deus, você precisa saber se comunicar. Sabendo se comunicar, meu amado, você vai salvar um bairro, um casamento, uma família. Você vai salvar. Porque nós somos mensageiros de Deus nesta terra. Amém? Vamos lá. Então, repetindo aqui, quando olho para o meu cônjuge, o que vejo nele, o que ele me comunica, o que percebo, como interpreto o que vi, né? Há um ditado popular que afirma: posso me responsabilizar pelo que diga você, mas não pelo que você entende do que eu disse. Isso quer dizer que a nossa capacidade de compreender o que o outro nos comunica depende das lentes por meio das quais interpretamos o mundo. Não há comunicação neutra. É preciso validar o que se entendeu com perguntas como: foi isso que você quis dizer? E ponderar a situação de modo a recuperar a qualidade na comunicação. Né? Às vezes a Mar fala assim para mim: ah, Paulo, você não me entende? Né? Às vezes ele fala sobre isso, né? Aí, inclusive, essa semana aconteceu isso, não foi, Mar? Não, foi semana, tem uns 20 dias, né? Ô, Paulo, pega essa encomenda aqui. Pega essa encomenda aqui. Você vai em direção, como você sempre faz, e entrega lá na minha cliente. Aí eu peguei a encomenda, coloquei dentro do carro, fui. Aí cheguei lá, apertei a campainha na casa da mulher, apertei, demorou a atender. Geralmente ela atende rápido. Aí falei, entreguei, a Marlene mandou te entregar. Ela ficou olhando assim para mim, coçando a cabeça, fui embora. Aí estou no atacadão, aí a Mar liga para mim: ô Paulo, você entregou onde a encomenda? Você entreguei lá qual é o nome da moça lá? Lá na Eliane, lá. Meu irmão, não era lá. Você entende tudo errado. Assim, meu Deus do céu. Porque era o caminho aqui da UPA. Eu fui no caminho da Dutra. E entreguei a mulher lá. A mulher ficou assim, olhando assim para mim. Sabe? Eu falo com você as coisas e você não ouve direito. Eu fico só assim, tá. Os homens assim também? Quem é assim? Ela vai falando, tu fica assim, tá, entendeu? Entendi. Depois isso faz tudo errado. Amém, gente? Mas é assim. Aí voltando, aí às vezes, nessa situação, você não me entende. Olhe para mim, isso é sério. Nessa situação, onde a gente fala, você não me entende, a gente faz de uma tempestade no copo com água. Amém, gente? Aí começa a briga, daqui a pouco, o capiroto fica só batendo as palmas. Amém, gente? Então tomar muito cuidado, né? Vamos lá. É provável que quando somos frustrados, ou acontecem coisas que nos aborrecem, por exemplo, isso aqui acontece com você, comigo não. Encontrar meias sujas espalhadas pelo chão. A minha só é calça. Atrasado diante de compromissos. Pô, ninguém fala amém não, gente? Repetir, não? Ninguém aqui se atrasa diante de compromissos? Só eu? Misericórdia. Eu sou um pecador. A irmã também ali. Vamos lá. Encontrar meias sujas espalhadas pelo chão, atraso diante de compromissos. Essa agora vai pegar vocês. Gastos desnecessários. Ninguém falou não? Amor, presta teu cartão aí. Aí quando volta, meu Pai eterno. Isso não aconteceu com vocês? Então a minha família é a mais pecadora de todas. Só acontece comigo isso? É verdade, a gente tem que se policiar. Porque através daquele cartão do gasto desnecessário vai gerar uma briga dentro do lar. Amém? Então nós devemos tomar cuidado. Né? Então o que você pode fazer para o bem-estar na sua casa, você faça. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. 10:1, misericórdia. Tô acabando, pastor, rapidinho. Sejamos tentados a usar palavras aí, diante das situações, né? Somos tentados a usar palavras torpes, seja para mostrar quão bravos estamos, ou mesmo para ferir aqueles que nos irritou. E pior, há pessoas que não param de falar até que toda a raiva tenha se esgotado. Quem é assim, diga amém. Só o pastor de novo? Pastor pecador? Amém? Vai falando, e fala. Irmão, vamos tomar cuidado. Vale a pena? Vale a pena, irmã Maria Luísa? Não.
né? Desnecessário, falar, só vai entristecendo o cônjuge e vai entristecendo o Espírito Santo que está em nós, né? Nosso lado agora é outro, né? Nós estamos com Deus, Deus está conosco, amém, igreja? Vão lá. Enquanto isso, o familiar que ouve é esmagado, como que por um rolo compressor emocional, né? E a palavra, né, que causa dor faz subir a ira. Vamos lá, Provérbios 15, verso 1. Vamos lá, Provérbios 15, verso 1. Já estou acabando já, tá, gente? Quando o pastor me convidar de novo, eu termino a pregação. Estou acabando já, tá, gente? Podemos? O que ele diz na tua Bíblia? Provérbios 15, verso 1. Toda a igreja, vamos lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém, gente? Então é assim que Deus quer que nós hajamos. Provérbio 18. Podemos? Podemos, toda a igreja. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eclesiastes 3:7. Mais à frente um pouquinho. 3:7. Podemos? Toda a igreja. 3:7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Amém, igreja? Então o Senhor está falando conosco hoje. Vamos lá. Vimos como, mesmo amando nossos familiares, podemos criar situações conflitivas pela forma como nós nos comunicamos. Isso é fato, né? Tiago 3:10 não precisa abrir. É preciso sabedoria para conduzir uma boa comunicação. Sim ou não, igreja? É necessário. Para que possamos evitar palavras torpes que expressam ira, cólera e malícia, é preciso que tenhamos pensamentos altos. Não precisa abrir, mas marque na sua Bíblia, Colossenses 3, versos 2 e 8. Levando todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5. Sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar, e glorifiquemos a Deus por meio de nossa comunicação em família. Agora se você pode abrir, 1 Pedro 4:11. Primeira de Pedro, que fala assim, é um pastor, aquele pastor da Cristo Vive, como é que é o nome? Miguel Ângelo, né? Primeira de Pedro, que ele fala. Primeira de Pedro, não é isso que ele fala? Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 11. Podemos? Todos juntos? Se alguém fala, bem alta a igreja, vamos lá. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Bem alto agora. Em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Através da sua fala e daquilo que você ouve, você possa exaltar e glorificar o nome do Senhor. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus, e não deixe que o diabo venha arrebatar essa semente, porque ele arrebata. Você pode sair daqui e lá fora ele arrebatar do seu coração essa palavra. Então que essa palavra possa germinar a 30, a 60 e a 100 por 1 na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor Gilson, muito obrigado.
pelo convite.